Mais uma vez, com alegria, estamos aqui em João Pessoa. Amém. Aleluia. Amém. Aqui é considerado como as primícias, do Nordeste. Aleluia. E sempre é bom começar por aqui, em João Pessoa. Vocês gostaram desse cartaz aqui? A leitura pode mudar o seu viver. Livro na minha mão. Participe. Todos aqui participam? Amém. Eu quero encorajar vocês todos a terem o seu livro na sua mão. Irmãos, isso é de extrema importância. É um investimento espiritual, não é despesa, não é custo, mas é investimento para a sua vida espiritual, para a sua constituição espiritual na palavra de Deus. Portanto, irmãos, isso é muito importante. Nós esperamos que chega-se um dia de nós termos 100% das pessoas participando desse programa, O Livro na Minha Mão. Irmãos, eu faço questão de ter o meu livro, a minha Bíblia, os meus livros, irmãos, são preciosos para mim. Eu rabisco, eu comento, sublinho. Irmãos, é uma coisa muito pessoal. Cada um precisa ter o seu livro para realmente colocar todo o encargo do Senhor dentro de nós. É muito importante você participar. Mesmo que você diga, eu não tenho dinheiro para comprar todos os livros. O programa, O Livro na Minha Mão, justamente veio para isso. Para dar oportunidade para que todos tenham o seu livro. Tá? E se realmente alguns ainda têm dificuldade, certamente outros irmãos suprirão essa necessidade. Portanto, irmãos, é importante todos nós termos o livro na mão e nós começamos a ter hábito de ler os livros, e ler a Bíblia, ler os livros espirituais. Portanto, vocês não deixem de fazer a sua participação no programa O Livro na Minha Mão. E aqui eu tenho do outro lado aqui outro cartaz. Esse cartaz é o que o irmão Dom compartilhou no livro de Efésios, capítulo 2, quando ele falou que a graça do Senhor nos alcançou. Tá? Então, eu queria hoje à noite colocar o foco em uma coisa que eu vou compartilhar agora para vocês. Vocês se lembram que o irmão Dong ficou muito tempo compartilhando conosco com relação ao livro de Gálatas. E no livro de Gálatas, ele chamou muita atenção para o capítulo 4. Por que ele chamou tanta atenção para o capítulo 4? Quem sabe? Capítulo 4 de Gálatas. Porque capítulo 4 de Gálatas fala da vida da igreja. Fala de que nós estamos num ambiente onde Deus pode colocar os seus filhos gerados por Ele nesse ambiente, que esse ambiente tem tutores e curadores, nesse ambiente tem quem nos ensina, quem cuida de nós, e todos ali são cuidados para crescimento espiritual, todos são ensinados para educação espiritual, e todos estão sendo preparados para reinar no mundo que há de vir. Portanto, o livro de Gálatas, ele assemelhou a cabine de um avião, certo? Que a parte principal de um avião, o corpo principal do avião é Gálatas, o livro de Gálatas. E o livro de Gálatas tem todas as revelações para que a vida da igreja se processe. Graças a Deus, irmãos, hoje nós estamos no melhor lugar. Esse lugar chama-se a vida da igreja.
Imagine você se você não tivesse a vida da igreja. Imagine você que Deus te salvou, Deus, redimiu você, regenerou você com seu espírito. Todavia, você está solto nesse mundo. Graças a Deus que Deus tem um lugar especial para colocar todos os seus filhos. Esse lugar é a igreja. Irmãos, eu não saberia como viver sem a igreja. Hoje, graças a Deus, irmão, nós temos esses irmãos aqui que vivem, como um lar, uma família, como corpo de Cristo. Irmão, nós somos o quê? Membros da mesma família. Estamos na vida da igreja. E esse avião tem 2 asas. Quais são as 2 asas? Uma asa é Colossenses, que é o mistério de Deus, Cristo. E a outra asa é o livro de Efésios, que é o mistério de Cristo, a igreja. Então, graças a Deus que para ter uma vida da igreja que consiga levar a cabo a economia de Deus, precisa de 2 asas para que esse avião decole. As 2 asas são Cristo e a igreja. O mistério de Deus, Cristo, e o mistério de Cristo, a igreja. Irmãos, eu devo ter falado aqui, na última passagem minha por aqui, que Deus criou o homem de uma maneira especial. Deus soprou para dentro daquele homem formado do pó da terra, e o homem passou a ser alma vivente quando viveu. O homem, pelo sopro de Deus, o homem hoje possui o espírito humano. E, como consequência, o homem passou a ser uma alma vivente. Quer dizer, nós temos o espírito de Deus, espírito do homem feito pelo sopro de Deus, e nós temos uma alma. Tanto o espírito como a alma são eternos, não morrem nunca. E o nosso corpo é feito do pó da terra, portanto, quando o corpo morrer, para o pó tornará. Mas Deus nos dará um corpo de ressurreição. Nós então teremos o ser tripartido, totalmente eterno. Irmãos, esse é o nosso futuro. Mas, para chegar naquele ponto, há um processo. E esse processo é importantíssimo nós entendemos que precisamos dessas 2 asas. Muito bom. Só que o homem criado por Deus de uma maneira maravilhosa, a serpente enganou a Eva, e a Eva estava sem cobertura de seu marido e de Deus. E ela tomou a frente e a serpente enganou a ela e comeu do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, e deu o fruto para o seu marido. Com esse ato, simplesmente representou toda a humanidade, abandonando a Deus para viver pela capacidade própria. É assim que foi feita a escolha errada para toda a humanidade. E todos nós, irmãos, nós hoje estamos colhendo todas as consequências nefastas dessa escolha. E o pior aconteceu é que o homem ficou sem o encabeçamento. Eu acho que isso é mais importante do que qualquer outra coisa. O pecado é ruim. A morte passou para todos os homens por meio do pecado. É terrível. Mas, irmãos, a coisa mais importante é que o homem perdeu o encabeçamento de Deus. E sem o encabeçamento de Deus, o homem passou a viver na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele passa a andar segundo as inclinações da sua carne e viver na vontade da carne e dos pensamentos. Assim é o homem
que vive, que você conhece, que está nas ruas. Irmãos, Deus não tem como lidar com esse homem. Não sei se você já percebeu que mesmo no Antigo Testamento, desde a criação de Adão, depois que Adão caiu, até antes da vinda de Cristo, Deus usou todo o seu poder, efetuou milagres, sinais, trabalhando primeiramente nos patriarcas e depois com o povo de Israel. E quando chegou no final do registro do Antigo Testamento, você não vê um resultado. Pergunto para vocês, que resultado se tem na sua Bíblia no final do Antigo Testamento? Qual foi o resultado? Um caos. Deus não teve sucesso com o homem. Apesar de Deus ser poderoso, Deus fez muitos milagres com o povo dele e com os patriarcas. Mas no fim, Deus não conseguiu fazer o que ele queria fazer com o homem. Não sei se vocês percebem isso. É ou não é verdade? Deus não tem o que fazer com o homem. O homem não tem jeito. O homem é caso perdido, sem esperança. Os principados e potestades do ar devem ter zombado até de Deus, achando que eles conseguiram estragar, danificar o homem, a tal ponto que nem Deus tem solução para o homem. Mas chegou o tempo do Novo Testamento. Deus tirou uma carta na manga. Deus mostrou um mistério. Esse mistério esteve oculto por séculos e gerações. Por todo o registro do Antigo Testamento, Deus ocultou. Apesar de ter revelado através de alguns profetas do Antigo Testamento, mas ele não abriu todo o jogo. Mas graças a Deus, quando veio Cristo, ele se tornou verdadeiramente um homem. Viveu como homem, porque Deus deseja salvar o homem. Deus enviou seu filho para ser um homem como você e eu. E ele morreu na cruz por nós. Ele foi o primeiro homem que viveu uma vida vitoriosa, como nenhum homem conseguiu viver no registro do Antigo Testamento. Mas agora está um homem que viveu uma vida de renúncia a si mesmo, tomou a cruz durante toda a sua vida, não veio para fazer a sua própria vontade, veio aqui na terra para fazer a vontade do Pai. Ele não falou uma palavra que seja dele, não fez o que a sua mente pensava, nenhum tempo ele tinha para si. Tudo era guiado por Deus Pai. Irmãos, esse homem venceu. Esse homem morreu na cruz para Deus poder redimir você e eu. Na cruz derramou seu sangue precioso. Quando o soldado furou-lhe o lado, saiu abundância de sangue e água. Sangue para Deus poder perdoar-nos os nossos pecados, nos redimir de volta para Ele. E a água é para Deus fluir a sua vida divina para nós, homens. Irmãos, esse homem morreu, ficou 3 dias na morte, foi para as regiões inferiores da terra, mas Deus o ressuscitou. A ressurreição de Deus significa o quê? Significa que Deus aprovou o trabalho desse homem. Ele não veio na posição de Deus. Homem. Ele venceu como homem. O primeiro homem deu certo.
O primeiro homem que deu certo é Cristo. E Deus então o ressuscitou, o fez Senhor e Cristo. Ele quer que todos os joelhos se dobrem a esse nome, porque Ele deu um nome acima de todo nome, e que todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. E naquele dia da ressurreição, Ele se tornou o Espírito. Irmãos, Cristo, a esperança da glória. Colossenses 1, não é isso? Vamos abrir rapidamente. Colossenses 1. Versículo 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, sem Cristo, Deus não consegue fazer nada com o homem, nem com seus infinitos poderes. Deus não consegue nos mudar. Mas graças a Deus, veio Cristo, Ele se tornou o Espírito. Irmãos, vocês se lembram em João 7:37? No último dia, o grande dia da festa, quer dizer, o homem chegou ao auge da festa humana, mas não vai passar disso. No dia seguinte, tudo vai voltar como ao normal do homem, vivendo em pecados, vivendo na vaidade dos seus pensamentos. Não tem solução, mas Jesus, aquele dia, anunciou um novo começo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito a quê? Ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus, até o Espírito que ele queria conceder ao homem, ele tinha de esperar Jesus passar por todo o processo como homem, até chegar no final, e levar esse homem Jesus a ser glorificado, na morte, na ressurreição e na ascensão. Aí, sim, Deus então colocaria todos esses elementos que Cristo passou como homem, adicionando-os dentro do Espírito de Deus. E aí ele daria para o homem que cresce nele, o Espírito completo para dentro do homem, para viver com o homem e no homem. Irmãos, isso está escrito em Êxodo capítulo 30, onde o óleo sagrado da unção é fabricado. A maneira de fabricar o óleo sagrado da unção, a base é 1 hin de azeite puro. O azeite puro representa o Espírito de Deus. Teria de adicionar 4 especiarias nesse 1 hin de azeite puro. Essas 4 especiarias indicam os elementos humanos que Jesus passou aqui na terra, seriam adicionadas ao Espírito de Deus. Mirra, cinamomo, cálamo, cássia. 4 é o número do homem, número da criatura. Então, Deus teria que adicionar tudo que Cristo realizou aqui na terra
e colocou dentro do Espírito de Deus. Ele deu para nós de presente, quando nós cremos no Senhor Jesus. Irmãos, aí está o segredo do sucesso. Sem esse Espírito, irmãos, nenhum homem teria jeito. Mas agora Deus tem jeito para lidar com o homem. Porque agora o Espírito está pronto. Todo aquele que cresce em Jesus receberia esse Espírito, e esse Espírito em nós faria dar certo o propósito eterno de Deus. É ou não é? Por isso, Cristo é um mistério de Deus. Nós falamos tão levianamente de boca para fora, mas para Deus tem um significado enorme. Porque sem Cristo, sem o Espírito, irmãos, Deus não consegue fazer nada. Vocês se lembram de Gálatas 3? Ó Gálatas insensatos. Como é que é? Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Não é? Tendo sido vocês tão tolos, não é isso? Que vocês têm recebido o Espírito, agora vão procurar aperfeiçoar-vos na carne? Irmãos, é tolice. Deus nos deu a única coisa que vai dar certo, que é o Espírito, que entrou em nós, como o seu mistério, Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Amém? Aleluia. Valorize o Espírito. Valorize o viver no Espírito. Nós vivemos, irmãos, tanto tempo no passado na carne. Estamos acostumados a viver na carne. Qualquer coisa que fazemos na carne. Durante tantos anos vivemos na carne. Agora Deus nos deu o Espírito. A partir do momento que Deus nos deu o Espírito, irmãos, é a hora da gente começar a exercitar, a viver no Espírito. A viver pelo Espírito. Viver por esse Espírito. Não mais desencabeçados. E eu e você não estamos mais sem cabeça. Você está sem cabeça? Não. Você está encabeçado. Porque Deus um dia sujeitará todas as coisas debaixo dos seus pés. E para pôr todas as coisas debaixo dos seus pés, Ele o deu à igreja. A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Todas as coisas, irmãos, estarão sujeitas debaixo da igreja, debaixo dos nossos pés. Portanto, irmãos, você não pode mais viver sem cabeça. Você precisa viver encabeçado. Os que são guiados pelo Espírito é que são filhos de Deus. Não tem mais sentido, irmão, nós vivemos desencabeçados. Não tem mais sentido a gente viver ainda sendo guiados por nós mesmos. Temos que ser guiados pelo Espírito. O Espírito tem que ter domínio sobre nós, comando sobre nós. Nós não temos liberdade. A nossa ação, irmãos, é totalmente guiada pelo Espírito. Aleluia! Agora, vocês, Deus olhando para vocês agora tem esperança. Porque vocês receberam o Espírito. Muito bem, então, uma asa. Mas tem a outra asa. Deus então entregou essa missão impossível para Cristo. Cristo, ao olhar para nós assim, rapaz, o que eu vou fazer com essa turma aqui? Né? É um mais difícil que o outro. Não é? Antigo Testamento todo vocês viram isso, não é isso? O povo rebelde, murmurador, se queixa, qualquer coisa, né, só pensa em si, ignorante, ingrato, não é assim? Cristo vai olhar para nós, o que eu vou fazer com eles? Eu também tenho um mistério. Cristo, Ele não saberia fazer conosco, o que fazer conosco, se não tivesse esse mistério. E o mistério de Cristo é? A igreja. Se Ele tivesse no salvo, você se converteu, e você ficasse solto no mundo, cada um para si, sem a igreja, Cristo não teria como trabalhar em nós. Você sabia disso ou não?
Tem gente que fala, não, eu não preciso da igreja. Agora sim, estou vivendo uma vida espiritual maravilhosa. Eu não preciso ir para reunião, não preciso viver com os irmãos. Eu estou lendo a Bíblia em casa, não é? Eu estou tendo muita comunhão com Deus, maravilhoso. Irmãos, é tudo mentira. Porque Cristo só vai conseguir trabalhar, transformar em nós, se tiver a igreja. A outra asa. Sem a igreja, nada feito. Sem a igreja, Deus não tem como pegar você. Deus não tem como transformar você. Deus não tem como mudar você. Edificar-nos. Irmãos, aí que está. Por isso, irmãos, eu e você precisamos valorizar a vida da igreja. Valorizar o Espírito que está dentro de você e valorizar a vida da igreja. Valorizar, irmãos, todas as atividades da igreja. Valorizar as reuniões da igreja. Valorizar, irmãos, o ajuntamento dos irmãos, a comunhão, serviço. Não é isso? Ah, mas é complicado demais servir com os irmãos. Esse irmão não entende o que eu falo para ele. Ah, não aguenta servir com aquela irmã. Irmãos, é assim que Deus vai nos transformando. Vai nos mudando. Você acredita nisso ou não? Por isso, irmãos, nós não temos outra saída. Se nós realmente queremos, irmãos, sair vencedores dessa terra, irmão, nós precisamos de Cristo, precisamos da igreja. Precisamos de Cristo como o Espírito. Nós precisamos da igreja, a vida da igreja, reuniões da igreja, comunhão da igreja, serviço da igreja. Irmãos, assim nós seremos transformados. Você acredita nisso? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, eu falei agora há pouco disso aqui, né? Não é este um tição tirado do fogo. Quando usou Efésios 2 para mostrar que Deus, enquanto nós estávamos lá já, pertinho do fogo, do forno, do fogo eterno, e Deus então com a sua mão da graça, e a sua mão da graça tem um telescópio, estica, que é a misericórdia, né? Né? Sai da mão dele mais uma outra mão ali, que é a mão de misericórdia, e nos puxou. Sendo nós já estávamos sendo queimados, bem pela proximidade do lago de fogo. Nós somos esse tição tirado do fogo, e o Senhor está nos limpando, está tirando toda a parte carbonizada. Pela graça somos salvos. E Deus está fazendo de nós uma obra-prima. Obra-prima. Mas, irmãos, na nossa cabeça, na nossa ideia, essa obra-prima ainda é um indivíduo, você. Mas na cabeça de Deus, na cabeça de Cristo, essa obra-prima não é um indivíduo. A obra-prima, irmãos, essa coisa coletiva chamada igreja. Deus está trabalhando em nós coletivamente. Porque não tem como, irmão, não tem como Deus trabalhar em uma pessoa sem o contexto da igreja. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Eu gosto muito de usar tecido como exemplo. Um tecido útil para nós, tudo que nós fazemos aqui, quase que tudo é tecido. A roupa que você usa, tudo é feito de tecido. E como é feito o tecido? Tecido é feito com fios entrelaçados em duas direções. Tem a direção longitudinal do tecido, tem a direção transversal do tecido, e os fios são fio a fio entrelaçados, não é assim? Assim forma um tecido. Não tem como fazer um tecido forte com fios numa só direção. Consegue? Uma só direção, você tem um monte de fios soltos. Você precisa dos fios nas duas direções. Portanto, irmãos, nós precisamos ter comunhão, viver no Espírito,
do lado vertical com Deus. Precisamos desse fio vertical, mas também precisamos de fio transversal, horizontal. Precisamos o quê? Ter comunhão com a igreja. Amém. Precisamos estar edificados na comunhão com Deus, na comunhão com os irmãos. Precisa estar totalmente entrelaçados para eu ter um tecido útil para fazer qualquer coisa, não é isso? Então, irmãos, nossa vida cristã tem que ser um tecido forte. Quando eu falo um tecido, significa eu tenho relação boa com Deus, relação boa com os irmãos, com os homens, nas duas direções. Então, para a graça aqui, que tirou você do fogo, essa mesma graça quer nos edificar. Amém. Não acredita em mim? Dá uma olhada em Efésios 4, como é? Hein? Efésios 4. Ele começa no versículo 7, falar da graça. Só agora essa graça não é mais a graça nos tirar do fogo eterno, mas é a graça de nos edificar. Amém. E a graça foi concedida a cada um de nós. Todos acharam ou não? Efésios 4, 7, né? E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Isto é, Deus não só quer nos dar graça, nos tirar individualmente numa situação miserável, perdida, do lago de fogo. Deus agora, com a mesma graça, Ele quer completar o trabalho. Essa mesma graça quer nos conceder dons. Esses dons são para quê? Você sabia que todo ser vivo, todo organismo vivo, não só a vida dá vivacidade para um organismo, mas também dá dons, habilidades, função para cada corpo. Ou não é? Não é? Um bebê recém-nascido, você pega um bebê recém-nascido, encosta levemente os pezinhos dele em alguma superfície plana, o que ele tende a fazer? Ele tende a querer andar, porque já nasce com um dom de querer andar. Se você põe o seu dedo na palma da mão do bebê, o que a bebê faz? Segura, não é isso? Isso aqui chama-se dons. Ele já tem dons, já tem habilidade, a própria vida. E quando nasce, a primeira coisa que faz, o que ele faz? Chora. Ele começa a berrar, não é isso? E esse choro é um dom, é habilidade, porque se ele não chorar, ele morre de fome. Ele tem que chorar, não é isso? Irmãos, é habilidade. Então a vida, a graça, não foi só passivamente tirar você do fogo. A graça deu uma coisa maravilhosa para você e para mim, que é o dom. Amém. Dom para funcionar no corpo. Habilidade. Irmãos, Deus quer nos edificar. Deus não quer nos ver soltos, Ele quer nos edificar. Então, Ele deu para cada um dom diferente. Tá? Na proporção do dom de Cristo, a graça foi concedida. Por isso diz, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quem aqui tem dons? Se você está em dúvida, você sabe invocar o nome do Senhor? Isso é um dom. Se você disser, eu não sei que dom eu tenho, mas pelo menos invocar o nome do Senhor eu sei falar. Quem aqui tem o dom de invocar o nome do Senhor? Pronto, todos têm. Ele foi, não é isso? Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esse é o dom que Ele te concedeu. Ora, que quer dizer que subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima
de todos os céus para encher todas as coisas. Deus fez Cristo subir acima de todos os céus, porque Deus deseja que Cristo encha todas as coisas por meio da igreja. Porque a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso está em capítulo 1 de Efésios, versículo 21 e 22, não é assim? Ora, então já que nós temos esses dons, versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quer dizer, na igreja, ele nos deu muitos tutores e curadores. Ele deu essas pessoas como dons para a igreja também. Além de nós individualmente, cada um recebeu habilidades para funcionar, para poder edificar esse corpo, ele também deu pessoas para nos ajudar, para aperfeiçoar o nosso funcionamento, aperfeiçoar as nossas habilidades para funcionarmos melhor ainda. Irmãos, graças a Deus que eu cheguei aqui, os irmãos já me informaram que estão fazendo uma série de aperfeiçoamentos. Irmãos, nós temos que aproveitar esses aperfeiçoamentos. Esses aperfeiçoamentos para nos ajudar a funcionar melhor ainda. Aleluia, que temos esses profetas, esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, do seu ministério, para o quê? A edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Objetivo final, irmãos, Deus quer uma edificação. Deus quer nos edificar, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, levados, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se você viver encabeçado, você crescerá no corpo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, que coisa bonita! Esse último versículo aqui mostra a harmonia do corpo. Quando as coisas estão funcionando, estão sendo edificados, irmãos, funciona assim, vou ler de novo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Você sabia que Cristo morreu por você? Não foi somente para tirar você do lago de fogo, puxou você do lado de fora e tchau. Ele tem um objetivo. O objetivo dele, irmãos, é a igreja. Deus quer a igreja, porque a igreja é a edificação que ele deseja. Só vou ler alguns versículos aqui no capítulo 5. Vamos dar uma olhada em capítulo 5, Efésios, versículo 25. Não vou falar nada muito dos casais, tá? Mas veja aqui, versículo 25, que diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vocês viram? Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela,
quando Cristo estava tirando você do fogo, como tição que ele tirou do fogo, ele estava vendo a igreja. Embora ele salvou você individualmente, e outros individualmente, mas na mente de Cristo, ele estava vendo a igreja. Ele se entregou pela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, Cristo está fazendo tudo para conseguir isso. Inclusive esta noite. O que Ele está fazendo, irmãos? Ele quer santificar a igreja. Tornar a igreja, o quê? Santificar a igreja e purificar a igreja com a lavagem de água pela palavra. Ele quer apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Eu vou falar para o Senhor, isso aí é utopia, não vai conseguir não. Hein? Será que nem os principados e potestades zombaram de Deus, que Deus não conseguiu mexer com salvar o homem por completo no Antigo Testamento? Mas irmãos, Cristo vai conseguir. Amém. Mas precisa da nossa cooperação. Da nossa cooperação. Eu vou dar alguma ajuda e Senhor Jesus. Irmão Dong, ele faz questão de mostrar para nós, Efésios 1, 2 e 3, mostra a grandiosidade da visão dele, da economia de Deus, mostrando como Cristo é importante nessa economia, como a igreja é importante nessa economia. E Deus só vai conseguir resolver o problema quando essa visão for cumprida. Mas, sem capítulos 4, 5 e 6, ainda fica na esfera da visão. É necessário nós colocarmos em prática. Eu tenho compartilhado com os irmãos, com os cooperadores, com os irmãos responsáveis, tal, irmãos, que nós precisamos desenvolver na igreja muitos executores da visão. Temos muito bons mensageiros, pregadores da visão, mas essa visão precisa ser executada. Essa visão precisa de pessoas que levam em operação, operacionalizar. Moisés, quando foi treinado no palácio do Egito, ele era poderoso na palavra e em obras. Ele sabia falar, ele sabia executar. Nós não podemos ficar uma igreja que sabe falar, não sabe operacionalizar. Vocês vão entender o que eu quero dizer? Por exemplo, estão falando de grupo familiar de cuidado e multiplicação. Passamos a visão, todo mundo fala da visão, como é maravilhoso ter o grupo familiar funcionando para a multiplicação da igreja, mas ninguém sabe executar, ninguém sabe operacionalizar. Irmão, nós precisamos de muito mais pessoas que saibam operacionalizar. Cada mensagem dada, se ela realmente é dada pelo Senhor, sai com encargo. Não é somente para você adquirir um pouco mais de conhecimento bíblico. Entendi aquele versículo, como se interpreta, aquele outro que eu nunca vi esse versículo interpretado dessa maneira. Irmão, Deus não tem interesse apenas te dar um pouco mais de conhecimento bíblico. Tudo que Deus fala conosco, Ele quer levar a cabo alguma coisa. É ou não é? Mas para Deus poder levar a cabo alguma coisa,
Ele precisa de nós para cooperar com Ele em como tocar a coisa para frente. Mas você diz, mas isso é coisa para os irmãos líderes. Eu sou uma irmãzinha, tal. Não, você também pode fazer. Deus te deu dons para isso. Deus pode estar te dando criatividade, pode te dar uma cabeça, uma luz para você poder inovar naquilo que cabe a você fazer. Então, se todos nós, irmãos, tivermos essa cabeça, esse conceito, irmãos, de executar o que Deus fala, irmãos, a igreja vai andar. Vai para frente. A edificação vai acontecer. Vocês concordam com o que eu falo ou não? Nós precisamos de muitos que executam. Numa empresa, talvez, apenas a direção traça estratégias. Estrategistas seja uma minoria dentro de uma empresa. A grande parte, a grande necessidade de uma empresa são executores, que executem bem. Não é? Só que às vezes na igreja nós temos muitos que conseguem mostrar visão, mas não tem muitos que executam. Então, irmãos, daqui para frente a gente precisa pedir para o Senhor sabedoria em como operacionalizar o encargo que o Senhor nos deu. Por quê? Porque nós precisamos edificar a igreja. Para que as juntas funcionem. Para que cada parte coopere. Eu não acabei de ler como é que é? Todo o corpo bem ajustado e consolidado. Como é que se ajusta? Como é que se consolida? Execução, né? E pelo auxílio de toda junta. Então aí está a operação. Toda junta e segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo no ambiente de amor. Não é competição. Entre nós aqui não há competição. A quem é que manda? Você que manda ou eu que mando? Irmão, não tem essa preocupação. Nós estamos aqui, claro, nós sempre temos um espírito de submissão, não temos espírito de rebeldia como de Satanás, não é isso? Nós amamos os irmãos, respeitamos os irmãos que estão à nossa frente, mas irmãos, aqui não tem competição, não tem concorrência, porque os membros do meu corpo aqui, ó, você vê algum membro em conflito um com o outro? Lutando um com o outro para sobrevivência? Ou eu ou ele? Por que na igreja às vezes, ou eu ou ele? Não, você não impõe junto com ele, tá? Ou eu ou ele? Ou eu ou ela? É assim? Mas não é isso, no corpo não existe isso. Todos os membros são importantes. Ninguém é de jogar fora. Todos têm a sua função. E somos diferentes um do outro porque Deus quer dar função para cada um. Todos têm o seu lugar no corpo. Então, irmãos, graças ao Senhor, disso que nós precisamos fazer. Cada encargo que o Senhor nos passar aqui, ó, cada encargo que o Senhor nos passar, o Senhor precisa de muitos bons executores, fiéis, idôneos, os executores. Ó Senhor Jesus. Mas eu quero falar mesmo hoje à noite, irmãos, eu ia perguntar para você, o que é edificação? O que é edificação? O que você entende por edificação? Me diz alguma coisa. O que você entende por edificação? Deus quer edificar o seu corpo. Deus quer edificar-nos juntos. O que é edificação? Hein? Crescimento com a cooperação de cada parte. A edificação, pensa um pouquinho na construção. A edificação, ele primeiro precisa de cada parte, que você falou, cada parte. Ele precisa de materiais para construção. Ou não precisa? Vocês estão construindo um novo local de reunião, não estão? Amém? Amém. Eu não fui ver ainda, eu soube disso. Né? Para edificar, não precisa comprar material de construção? O que vocês precisam comprar?
ferro, pedra, areia, tijolo, cimento, madeira, tábua, hein? Prego. Todos esses materiais são vocês. Mas esses materiais, enquanto estiverem na loja de material de construção, não estão edificados. Estão? Não estão edificados. Então como é que se edifica? Vamos juntar eles, colocar os pregos juntos. Isso é edificação? Não. Vamos colocar areia junto. Isso é edificação? Não é. Vamos juntar vocês aqui junto. É edificação? Então o que é edificação? Então, para edificação, precisa passar por um processo de edificação. Não é? Então, por exemplo, ferro com ferro precisa, se for para fazer a estrutura do telhado, precisa ou cortar no tamanho certo, parafusar, ou soldar, não é isso? Isso é justa cooperação. Então não basta ter apenas material de construção, precisa passar por um processo de edificação. E esse processo de edificação significa o quê? Pegar uma barra de madeira, uma cantoneira, precisa cortar. Ai, dói. Precisa cortar. E precisa soldar no ponto certo. Soldar. Ai, muito calor. Porque nós não somos matéria de construção inerte, nós temos vida, é duro trabalhar com seres vivos. Né? Cristo tem problema. Por isso que eu falei, Cristo, missão impossível. Né? Cristo recebeu da parte de Deus essa missão impossível. Mexe conosco, dói. Mexe conosco, não concorda, mas eu não quero. Não é assim? Mas esse é o processo de edificação. É ou não é? Eu vou dizer para vocês o seguinte. Vamos simplificar. A edificação significa o quê? No processo de edificação, no processo de juntar peças de madeira, peças de matéria de construção, para passar por um processo de edificação, você passa por desafios e dificuldades que você precisa transpor nesse processo de relacionamento com outras pessoas. Não sei se você me entendeu, acho que você não me entendeu ainda. Irmãos, a edificação entre seres humanos passa necessariamente pela prova de relacionamento. Que nós não somos sozinhos, precisamos nos relacionar com as pessoas. E não é meramente relacionamento político-diplomático, mas um relacionamento sério para a edificação. Por exemplo, existe uma forma de relacionar com as redes sociais, não tem? Quem aqui tem Instagram? Quem aqui tem o quê? Facebook? Quem aqui tem Twitter? WhatsApp? WhatsApp todo mundo tem, né? Tal. E como é que você se relaciona? Telegram, esse é o Ezra, né? Telegram, né? Telegram. E como é que você faz para se relacionar? Você monta um palco seu, não é? Quando você monta, como é que fala? Você monta o seu perfil, na verdade você está montando um palco para os seus seguidores verem, não é assim? Tá? Você monta o seu palco. Então, o seu relacionamento é virtual. É virtual, não é? E, curti, muito bom, maravilhoso, excelente, você fica contente. Aí chega alguém, um chato aqui, que só critica e fala mal. Ih, você não está com nada. O que você faz? Você
deleta, exclui. Como é que você deleta? Como é que você faz? Com um clique. Com um clique você tira ele. Irmãos, o relacionamento virtual é assim. É leviano. É superficial, não é isso? Você não gostou, você tira. Mas o relacionamento real é complicado. Relacionamento real paga-se um preço. E o preço é alto. Mas, depois que você passar por esse processo de relacionamento, você enfrenta esse relacionamento em Deus. Quando você consegue passar por essa prova, o que resulta chama-se edificação. Não sei se eu consegui me deixar claro. Um casal, marido e mulher, tem duas maneiras de viver, para não brigar. Uma maneira é fugir do relacionamento mais profundo. É que nem na rede social. Né? Algumas coisas que você sabe que vai criar atrito, você foge. Não fala. Se ela está reclamando, você, marido, fica calado. E quando o seu marido faz uma coisa que você não gosta, você sabe que vai dar problema, você, esposa, também foge. E você vai convivendo. Chegando aos 60 anos de idade, 70 anos de idade, 80 anos de idade, relacionamento superficial. Não há muita edificação. É possível conviver assim, é possível. Não precisa levantar a mão. Quem está vivendo assim? Não precisa levantar a mão, não. Não precisa levantar a mão. Mas existe outra possibilidade. Ou existem duas. Uma é brigar e separar. Deletar. Mas, irmãos, alguém que quer vencer, busca o relacionamento, vencer no relacionamento verdadeiro. Alguma coisa você não engoliu? Alguma coisa está dentro de você? Criou um ressentimento, uma mágoa, um sentimento de desconforto? O que você tem que fazer? Hein? Irmãos, é melhor a gente enfrentar de frente. Quem está disposto a enfrentar de frente? Enfrentar de frente não significa comprar luva de boxe e nocautear o seu cônjuge, não. Enfrentar de frente, irmãos, é conversar, diálogo sincero na luz do Senhor. Dá para fazer isso? Geralmente a gente não quer rebaixar, não é isso? Geralmente a gente não quer dobrar, não quer se dobrar, não quer se humilhar. Nosso orgulho é muito forte. E a gente vai levando a coisa assim. E fica meses e meses e anos com esse ressentimento, problema não tratado. Um dia, quando estourar, você vai perceber o quanto a sua esposa tem de história para contar para você de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. E você vai se queixar dela de 15 anos atrás. É ou não é verdade? Eu estou falando alguma coisa errada? Irmãos, que tal a gente cuidar do relacionamento real? Não fugir da dificuldade de um relacionamento real. Aceitar desafios. E ir de frente e pedir para o Senhor misericórdia. Que traga luz na relação entre os dois. Levar os dois irmãos para a oração. Os dois na presença do Senhor. Irmãos, você vai ver que o resultado final, irmãos, vai ser maravilhoso. Essa coisa maravilhosa que se produziu, depois disso, irmãos, chama-se edificação. Você vai estar mais edificado no casamento. O seu casamento não é mais uma coisa faz de conta. É para o inglês ver. Não.
o seu relacionamento de fato tem uma solidez, porque vocês estão edificados. Irmãos, não estou preocupado só com casamento. Eu estou querendo dizer isso em a igreja como um todo. Você tem alguns irmãos que você evita trabalhar junto. Você evita algumas irmãs que você foge do relacionamento. Irmãos, vamos enfrentar o problema de frente. Não vamos fugir do problema. Não falar a verdade, cada um com o seu próximo. Mas falar a verdade não significa magoar o irmão. Mas é ir na luz do Senhor, na presença do Senhor. Está disposto a se humilhar. Você disposto a se humilhar. Por isso que capítulo 4 de Efésios começa falando com toda humildade. Começa com humildade e mansidão. Quantos casais aqui gritam em casa? Eu levanto a mão porque eu já fiz isso. Paulo fala assim: longe de vós toda ira, toda amargura e toda gritaria. Um passo além da gritaria, irmãos, é a agressão física. Agressão verbal e agressão física. É ou não é? Longe de nós isso. Nós não temos nada que ver com esse tipo de vida. Entre nós, irmãos, não deve ser isso. Entre nós, se temos alguma dificuldade, não adianta gritar. Se temos alguma dificuldade, irmão, vamos na presença do Senhor. Vamos enfrentar o problema de frente. Vamos melhorar esse relacionamento. Vamos pedir para o Senhor harmonia e paz no nosso casamento e na vida da igreja. Amém, irmãos? Amém. Assim, e só assim, nós vamos estar destravando alguns nós de relacionamentos entre nós, para que a igreja, irmãos, seja edificada. Amém. Você sabe que essas pequenas coisas, que eu lá na estância eu chamei de picuinhas, essas pequenas coisas, irmãos, estão travando a gente, estão impedindo a edificação da igreja. Os irmãos estão querendo nos treinar, nos ajudar no programa Livro na Minha Mão, e os irmãos, lá vem os irmãos com essas coisas. Eu não aguento mais eu ouvir isso. Né? Irmãos, todas essas coisas são as picuinhas que estão travando a edificação da igreja. Que tal, irmãos, a gente daqui para frente mudar de postura? Ver, irmãos, que Deus não consegue fazer nada sem Cristo. Deus não consegue fazer nada com o homem se o homem não viver no Espírito. E Cristo também não consegue fazer nada no homem se não houver igreja. Para haver igreja, irmãos, a realidade da igreja precisa haver a edificação. Para haver a edificação, a necessidade, irmão, de nós nos humilharmos. Nós enfrentarmos o problema de frente, não fugir dos problemas de relacionamento, e todos nós somos forçados a ir na presença do Senhor para resolver todas as mágoas, as ofensas, as picuinhas, né? Né, capitão? Todas as picuinhas. Você já tem bastante experiência, né? A gente às vezes 58 anos acumulando picuinhas, né? Para quê? Irmãos, está na hora, né? Não, claro que não é o caso dele. Não é o caso. Estou falando, se for o caso dele, estariam 58 anos acumulando, não é? Picuinhas, ressentimentos, mágoas. Irmãos, chegam no final da vida. Eu já vi casos assim, já 80 e poucos anos de idade, o casal ainda estão de costa virada um para o outro. Mal se fala, já com os dois já quase perto do caixão, ainda estão virados de costa para o outro. Vale a pena viver assim, não, irmãos? Não vale a pena. Ainda mais na igreja, irmãos. Olha que família maravilhosa. Olha para os seus queridos e queridas irmãs, ó. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Ó. Vamos limpar todos os nós, tirar todos os nós que travam a gente, não é? Vamos limpar. Ó Senhor Jesus,
Começando com o seu casamento. Se o seu casamento ainda tem nós, olha, hoje não é raro hoje. O marido chega em casa, a esposa está fazendo janta, o marido senta no sofá, está ali no celular, não é isso? No celular. Ainda reclama, mulher, está pronta ainda não? Tem reunião, tal. A mulher, você chega em casa, deita no sofá, fica só no celular, e eu aqui trabalhando que é um doido, depois ainda tem que cuidar das crianças e tal, e você ainda grita para mim que não está pronto, ainda reclamando que está atrasado. E depois, irmãos, de noite, ela emborrada, você, puxa, que reunião maravilhosa, né? Vamos orar junto? Vai orar você, aí vira as costas. Ou se não os dois no celular, né? Deitado na cama. Não tem assunto para conversar. E se conversar, briga. Então melhor não conversar, né? Então cada um na sua. Bom, acho que eu estou falando da vida em Marte, né? Não é aqui na Terra, né? Irmãos, é conosco. Irmão, alguma coisa está errada. Ó Senhor Jesus, vamos atentar para a edificação. Também no casamento. Irmãos, é gostoso. O relacionamento superficial virtual está fazendo com que a geração de hoje não esteja edificado com ninguém. A geração atual vai ficar sozinho no mundo. A insegurança vai tomar conta dessas pessoas. Você acredita nisso ou não? Porque é um pedaço de tijolo solto na loja de material de construção. Mas você não. Você está aqui, ó. Você está dentro disso aqui, ó. Você está aqui, ó. Ninguém te tira. Você está sólido. Você tem tantos irmãos que estão edificados com você. Daqui ninguém te tira, ninguém consegue te abalar. Não é que você seja forte, é que você está edificado. O seu casamento tem edificação. Seu casamento não são duas pessoas soltas, mas estão edificados. Irmão, na igreja somos edificados. Por isso, irmão, não seja um material de construção solto. Você precisa buscar edificação. Precisamos edificar juntos. Irmãos, essa edificação, irmãos, vai trazer o Senhor de volta. Essa edificação vai fazer a igreja se multiplicar. Essa edificação vai atrair muito mais pessoas para virem. Essa edificação, irmãos, vai estar pregando o evangelho, pastoreando pessoas novas. Irmãos, isso é a verdadeira vida da igreja. Assim, Deus só tem jeito com Cristo, e Cristo só tem jeito de lidar com o homem, com a igreja. E a igreja vai entregar para Deus uma igreja edificada, santificada, purificada com água e santa e sem defeito. Irmãos, Cristo poderá voltar, tomar o seu reino, e no final do milênio ele vai entregar o reino a Deus Pai. E é assim que vai funcionar. Amém? Amém. Você está dentro desse processo. Jesus é o Senhor. O que fazemos? Vamos compartilhar em pequenos grupos. Acho que vale a pena vocês falarem um pouco, não isso um com o outro, né? Já que essa questão de relacionamento, irmão, você deve ter muita experiência. Vamos falar um com o outro.